Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece velha, mas olha, tem novidade quente. O fim dos dinossauros. A gente sempre ouve, né? Asteroide caiu, puf, acabaram. Só que, e se eu te disser que tem uma descoberta recente pintando um quadro, assim, bem diferente? Aquela ideia de que eles já estavam meio capengando, sabe? Sumindo devagarinho antes da bomba cair. Talvez não seja bem assim. O que será que estava rolando mesmo naqueles últimos momentos deles, aqui na Terra? Exatamente. Olha, esse é um debate clássico na paleontologia já faz décadas, né? A discussão era: a extinção foi tipo o golpe final num grupo que já estava mal das pernas, talvez por causa de vulcão, mudança climática lenta, ou foi uma coisa súbita, um raio em céu azul que pegou todo mundo de surpresa num ecossistema super vibrante? E é aí que a coisa fica interessante, porque essa pesquisa nova, focada num lugar específico, traz umas evidências assim que mudam o jogo. Pelo menos naquela região, parece que os dinos não só estavam lá, firmes e fortes, como talvez estivessem até prosperando, com ecossistemas diversos, ativos, até tipo a véspera do impacto, lá nos 66 milhões de anos atrás. Aquele papo de declínio ali parece que não cola. O lugar-chave é um sítio chamado Nacho e Bitumember. Fica lá na Bacia de São Juan, no Novo México, Estados Unidos. É uma formação geológica que guardou rochas e fósseis bem do finalzinho do Cretáceo, sabe? E o que o pessoal conseguiu foi datar essas rochas e fósseis com uma precisão muito maior. É quase como se a gente tivesse uma foto em altíssima resolução daquele momento geológico final naquela área. Peraí, como assim foto em alta resolução? Se datar o problema é o que mudou. Como conseguir essa precisão toda? A chave foi combinar e refinar as técnicas de datação. Uma das principais foi a datação radiométrica usando o método argônio-argônio. Eles aplicam isso em cristalzinhos minúsculos de origem vulcânica, tipo de sanidina, que ficam no meio das camadas de cinza vulcânica, junto com os fósseis. Basicamente, eles medem a proporção de isótopos de argônio que vem do decaimento do potássio ao longo de milhões de anos. Isso dá uma idade bem precisa para quando o cristal se formou. Entendi. Os cristais são tipo reloginhos geológicos. Mas você falou em combinar técnicas. Qual foi a outra parte para montar esse quebra-cabeça do tempo? A outra peça foi o paleomagnetismo. É uma técnica que olha o registro do campo magnético da Terra que ficou gravado nas rochas. Quando as rochas sedimentares se formam, umas partículas magnéticas bem pequenas, tipo magnetita, elas se alinham com o campo magnético da Terra daquele momento, como se fossem microbússolas. Que demais! Quer dizer que a rocha guarda uma bússola da época? E como isso ajuda a datar os fósseis? Não entendi bem a ligação. É que o campo magnético da Terra não é fixo, né? Ele inverte a polaridade de tempos em tempos. O Polo Norte vira Sul, o Sul vira Norte. Essas inversões já aconteceram muitas vezes e estão super bem mapeadas e datadas no mundo todo. É quase um código de barras do tempo geológico. Aí, analisando a sequência de polaridade magnética se está normal ou reversa nas camadas lá de Naxoíbito, e comparando com esse código de barras global, os cientistas conseguem cruzar as informações e datar as camadas de um jeito independente, complementando a datação dos cristais. Ah, agora sim. Então, com a idade dos cristais e o padrão do código de barras magnético, eles fecharam muito a janela de tempo para os fósseis dali. Exatamente. A combinação deu muito mais confiança para dizer que as rochas de Naxobito, com os fósseis de dinos mais recentes, são mesmo muito, muito perto do limite Kp, que marca a extinção. Os resultados mostram que esses dinossauros viveram até uns 350 mil, talvez 380 mil anos antes do impacto. 300 e poucos mil anos. Pra gente parece bastante tempo, né? Mas imagino que na escala geológica isso é tipo ontem, a véspera mesmo. É um piscar de olhos geológico, com certeza. Pensa que a era mesozoica inteira durou uns 180 milhões de anos. Esses últimos 350 mil anos são menos de 0,2% do tempo todo. É como assistir a um filme de 3 horas e a catástrofe acontecer nos últimos 20 segundos. Então, sim, esses fósseis são mesmo dos últimos dinossauros que viveram ali no sul da América do Norte. Caramba. Tá, e
o que essa foto revelou? Quem é que estava nesse cenário final? Era uma galera diversa ou já estava meio vazio o lugar? Olha, os fósseis de lá pintam um quadro de um ecossistema bem diverso e funcional, viu? Encontraram vários tipos de dinossauros. Tinha predador grande, tipo o T-Rex, o que sugere que o topo da cadeia alimentar estava ali, ativo. Encontraram também os herbívoros com chifres, os ceratopsídeos, como o Torosaurus, que é um parente do Triceratops, e também vários dinos bico de pato, os hadrossauros. Não parece, assim, uma comunidade em colapso, sabe? Pelo contrário. Nossa, isso já é bem contra a ideia do declínio, né? Mas eu ouvi falar que tinha um personagem especial nesse elenco final, uma estrela que reforça ainda mais isso, é verdade. Sim, sim, com certeza. A presença mais espetacular lá em Nashuebiton, e talvez a mais significativa para essa discussão, é a do Alamosaurus. Esse era um saurópode titanossauro, sabe? Aqueles pescoçudos gigantes. O Alamosaurus era simplesmente colossal. Colossal quanto? Tipo, dá pra ter uma ideia do tamanho do bicho? Olha, as estimativas falam em quase 30 metros de comprimento. Para comparar, um Boeing 737 tem uns 39 metros. Era quase do tamanho de um avião. E o peso? Mais de 30 toneladas fácil, talvez chegando a 50 ou mais. Mais pesado que o avião vazio. E a altura, com aquele pescoção para cima, podia passar dos 15 metros. Meu Deus, que animal! E ele estava lá vivendo normalmente pouco antes de tudo acabar. Isso muda tudo, né? Muda completamente a perspectiva. É impressionante imaginar um dos maiores bichos terrestres de todos os tempos andando por ali, super bem adaptado, saudável, tão perto do fim. Como disse um dos pesquisadores, o Steve Brusatte, é quase cena de filme. Num minuto, tá lá um dinossauro do tamanho de um jato sacudindo o chão. No minuto seguinte, a Terra inteira tremendo com a energia do asteroide. A presença forte do Alamosaurus ali vai muito contra a ideia de que esses gigantes já tinham sumido ou estavam rareando. Esse contraste fica ainda maior quando a gente compara com o que se achava antes, vindo de outros lugares, né? Essa ideia do declínio e principalmente a falta desses gigantes vinha de onde? Exato. Essa hipótese do declínio antes do impacto, ainda mais para os saurópodes na América do Norte, ganhou força principalmente por causa dos estudos na formação Hell Creek. Hell Creek fica bem mais ao norte, pega Montana, Wyoming, as Dakotas. É um lugar super famoso, cheio de fósseis do finalzinho do Cretáceo. Muitos T-Rex e Triceratops que a gente conhece vêm de lá. Certo. E o que os fósseis de Hell Creek mostravam? Ou melhor, o que não mostravam? Então, nas camadas mais de cima de Hell Creek, as mais perto do impacto, os paleontólogos achavam muito Triceratops, muito Hadrossauro, como o Edmontosauro, mas, curiosamente, nada de saurópodes gigantes como o Alamosaurus. Essa ausência foi interpretada por muita gente como prova de que eles já tinham desaparecido da América do Norte, ou pelo menos daquela região norte, antes do impacto. Talvez um sinal de crise ecológica. Ah, então a descoberta do Alamosaurus firme e forte lá no Novo México, no mesmo período, sugere que a história era mais complexa. Como explicar essa diferença? Sul com gigantes, norte sem. A explicação que está ganhando força agora é que a América do Norte, no final do Cretáceo, não era uma coisa só, um ambiente igual em todo lugar. Pelo contrário, provavelmente existiam províncias faumísticas diferentes, ou seja, regiões com conjuntos distintos de espécies de dinossauros, cada um adaptado ao clima e ambiente local. E como seriam essas regiões? Tinha muita diferença? A hipótese é que a região norte de Hell Creek tinha um clima mais temperado, talvez com mais estações, um pouco mais frio, uma grande planície perto do mar. Já a região sul, onde fica Nashoibito, lá no Novo México, seria bem mais quente e úmida, talvez subtropical ou até tropical mesmo. O ambiente mais de floresta, densa, úmida. Alguns comparam com o clima do Panamá hoje. Faz sentido. Climas diferentes, bichos diferentes. O que isso quer dizer para os dinos? Quer dizer que grupos diferentes se davam melhor em cada lugar.
No norte mais frio, os grandões que dominavam eram o Triceratops e o Edmontosaurus. Já no sul, quente e úmido, outros tipos prosperavam. Tinham outros hadrossauros, alguns com umas cristas bem doidas, e claro, os gigantes saurópodes como o Alamosaurus. Talvez eles precisassem daquela vegetação mais farta do sul, ou simplesmente gostassem mais do calor. Essa diferença regional, com cada área tendo sua comunidade de dinos adaptada e bem-sucedida, vai contra a ideia de um declínio geral no continente todo. Sugere, na verdade, que eles eram resilientes e especializados. Ok. A evidência de Nashoibito parece forte, né? Datação precisa, fauna rica, o gigante Alamosaurus lá, tudo indica um ecossistema saudável no sul até o fim. Mas imagino que ciência é assim mesmo. Sempre tem debate, né? Tem alguém que veja isso com um pouco mais de calma, que modere essa conclusão? Sim, claro. E é super importante ouvir essas outras visões. Tem pesquisadores muito respeitados, como o professor Michael Benton, lá da Universidade de Bristol, ele é fera em extinções, mas não participou direto desse estudo. Ele levanta um ponto interessante. Reconhece o valor da descoberta em Nashoibito, mas lembra que é um ponto de dados local, né? Só um lugar. E o que isso quer dizer? Que o quadro geral, olhando tudo, ainda podia ser diferente. Exatamente. O Benton e outros que ainda defendem uma visão de um declínio um pouco mais gradual antes do impacto, argumentam que, se a gente olhar a diversidade de dinos numa escala maior, considerando todos os dados do oeste da América do Norte, nos últimos milhões de anos do Cretáceo, ainda parece ter uma tendência de queda no número total de espécies. Eles citam umas estimativas que falam numa queda, sei lá, de umas 43 espécies para talvez umas 30 espécies nesse período final. Tipo um declínio geral rolando no continente, mas com umas áreas como o Novo México funcionando como refúgios, uns bolsões de prosperidade onde o clima era ótimo e os dinos locais continuavam super bem até a porrada do asteroide. Essa é uma interpretação possível, sim. A ideia de refúgios climáticos ou bolsões de estabilidade. Podia ter um estresse ambiental maior, afetando algumas linhagens ou regiões mais sensíveis, enquanto outras áreas, talvez com condições mais estáveis, como o sul quente e úmido, deixavam as comunidades locais manterem a diversidade alta. Seria um cenário mais complexo, né? Nem declínio total, nem prosperidade total. Entendi. Mas mesmo com essa possibilidade de ser mais complexo, qual é a força principal da conclusão desse estudo de Nashoibito? O que ele mostra de forma mais sólida? Olha, a força principal é juntar a datação super precisa com a prova fóssil de uma comunidade diversa, incluindo esses gigantes como o Alamosaurus, naquele lugar e naquele tempo, muito perto do impacto. A conclusão robusta é que ali naquela região específica não tem sinal de que os dinossauros estavam indo para o buraco sozinhos. Eles estavam adaptados, diversos e, pelo que os fósseis mostram, pareciam estar muito bem obrigado. Para aquele ecossistema, o impacto do asteroide parece ter sido mesmo a causa principal, decisiva e bem abrupta do fim deles. E como os autores desse estudo explicam a ideia anterior de declínio que vinha de outros lugares, como Hell Creek? Eles têm uma resposta para isso? Eles levantam uma possibilidade interessante. Talvez essa percepção de declínio seja, em parte, num artefato do registro fóssil. Artefato. Como assim? Quer dizer que, talvez historicamente, a gente tenha achado e estudado menos rochas que foram formadas e bem preservadas exatamente naqueles últimos milhares de anos antes do impacto, comparado com rochas um pouco mais antigas. Se a gente tem menos páginas desse capítulo final para ler, pode parecer que tinha menos coisa escrita nelas, ou seja, menos diversidade. Ah, entendi. A falta de fóssil em alguns lugares poderia ser por falta de rocha da idade certa, bem preservada ou bem datada, e não porque não tinha dino lá. Exato. A preservação e a chance de achar rocha da idade certa não é igual em todo lugar. O estudo de Nashoibito, por conseguir datar com precisão essas rochas dessa janela crítica e achar essa diversidade toda, ele preenche uma lacuna importante e sugere que a imagem que a gente tinha antes podia estar incompleta.
Eles batem na tecla de que a datação precisa é tudo. Sem ela, fósseis que parecem perto do fim podem ser, na verdade, mais antigos. E aí mascaram o que estava rolando nos momentos finais mesmo. A conclusão deles para Naishoibita é clara. Os dinos ali não davam sinal nenhum de que estavam em apuros antes da catástrofe cósmica. Que fascinante. Como um olhar mais de perto, num lugar específico, pode balançar umas ideias que a gente tinha há tanto tempo, né? Essa imagem de um mundo de dinossauros vibrante, diverso, com esses gigantes tipo Alamosaurus vivendo a vida deles, e de repente, pá, tudo acaba por causa de um evento externo. É muito impactante. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Ajuda muito. Sem dúvida. E isso nos leva para uma última reflexão, né? Aquele evento, o impacto do asteroide, ele causou mudanças no ambiente e no clima que foram catastróficas e super rápidas no mundo todo. Eliminou uns 75% de todas as espécies da Terra. Ecossistemas inteiros, mesmo os que pareciam estáveis e fortes, como esse de Naishoibito, foram pegos totalmente de surpresa. Não deu tempo de se adaptar. Isso serve como um lembrete muito forte de como mudanças ambientais e climáticas, que são um assunto tão importante hoje em dia, continuam sendo uma ameaça gigantesca para a biodiversidade do nosso planeta. O passado mostra como a vida, mesmo a mais dominante, pode ser vulnerável a essas mudanças repentinas no sistema da Terra. Até a próxima!